Vou pedir para... olha só, que essa equipe é maravilhosa, né? Já está projetado ali, projetada a imagem que nós vamos compartilhar com vocês. Então, você já está aí com o texto que será a base da nossa reflexão. Então, irmãos e irmãs, em nome de Jesus, sejam bem-vindos nesta ocasião tão preciosa deste culto de adoração a Deus, mas também agora um tempo dedicado à reflexão na palavra do Senhor. Então, abra comigo lá o texto que será lido, Josué, no capítulo 14. Eu vou ler apenas do verso 6 até o verso 14. Obviamente, nós vamos retomar outras passagens na palavra de Deus. Então, se você, por liberdade, quiser manter o texto aberto aí, para acompanhar, para riscar, que te ajuda, de repente, na memorização da palavra, fique à vontade. Josué 14, do 6 até o verso 14. Diz assim a palavra do Senhor. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Quero que você risque essa palavra, caso queira riscar a sua Bíblia, risque esse verso de número 7. Não fora apenas um relatório de alguém perita, um perito que foi lá, verificou, sondou a terra, inclusive trouxe provas, trouxe frutos de lá. O relatório de Josué, aliás de Calebe, é um relatório que eu costumo dizer para mim mesmo há muitos anos, é um relatório de crente. Relatório de crente. Às vezes aqueles especialistas vão e fazem os seus relatos com perícia, mas Josué também, porque foi um dos grandes companheiros dos 12, né? Calebe volta e diz: o relatório foi fruto daquilo que eu criei, porque eu sentia poderosamente no meu coração. Isso é coisa linda de se ler e de se conferir na palavra. Verso 8. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora, anote também o versículo 10. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos depois, desde que falou o Senhor esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, quanto estive no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, quanto para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até ao dia de hoje. Porque, concluo, verso 14, visto que perseverara em seguir o Senhor, o Deus de Israel. Amém? Agora eu quero um texto que você não estava programado, até porque não viu no telão, eu quero que você abra também comigo Isaías capítulo 40, 2 versos. Isaías capítulo 40,
2 versos, 28 e 29. Isaías 40. Este que é um trecho da palavra que foi musicado, um hino, aliás, uma canção bem conhecida da nossa igreja. Vou ler para você ouvir e você pode acompanhar daí o verso 28 e o verso 29 de Isaías 40. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Vamos ler juntos? Para você acompanhar comigo essa palavra maravilhosa do 31? Vamos ler juntos? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Tem um teórico da pedagogia que eu imagino que algumas de vocês ou alguns de vocês conhecem, Erik Erikson, e ele trabalhou as fases do desenvolvimento humano, desde, claro, o primeiro mês de vida até depois dos 70 anos. São 8 fases. E nós temos aqui adolescentes, temos jovens, temos pessoas de meia idade e pessoas de terceira idade e pessoas, vamos dizer assim, até mesmo, eu imagino, com 80 anos aqui. Por isso eu quero chamar a sua atenção para a gente, por exemplo, refletir sobre algumas fases aqui. 20 anos, 40 anos, 60 anos e 80 anos. Não vou falar das 8 fases, até porque uma citação de relance. Mas quero destacar 2 fases da vida. A fase da juventude, 20 anos. E a fase da idade avançada, 80 anos. No mês que vem, aliás, o tema está aí, não vou repetir, porque vocês vão acompanhá-lo até o final. Na longa estrada da vida, a sorte não é uma opção. Na longa estrada da vida, a sorte não é uma opção. Nesses quase 27 anos de ministério pastoral, pastor, mas o senhor não foi ordenado no ano 2000? Sim, de ordenação 22. Mas eu saí de casa no dia 7 de fevereiro de 1995, lá no estado do Mato Grosso do Sul, na cidade chamada Cacilândia. Como eu já disse para vocês, tem no mapa, inclusive aí na palma da sua mão no celular, se você jogar no Google, você vai encontrar. E fui em direção a Londrina, no nosso seminário, naquele estado. E desde que o seminarista vai para o seminário, ele já começa a ter um contato direto com o ministério pastoral, tanto no estudo, quanto também aos finais de semana, indo às igrejas que os acolhem e onde eles vão dar ali início ao seu trabalho pastoral. E assim é. Visitas, ministérios, pregando nas igrejas, e então o ministério pastoral na vida de um pastor começa exatamente quando ele sai da sua casa para ir estudar e, claro, dar prosseguimento ao seu ministério. Então são 27 anos a partir do mês que vem. E vocês podem imaginar, irmãos e irmãs, Luiz, que nos visita pela 3ª vez, as quantas histórias de família um pastor ouve ao longo do seu ministério. Imaginem o reverendo Leontino, que completou 50 anos de ordenação. Tentem imaginar quantas histórias familiares, nas visitas, nos gabinetes pastorais, nos corredores pastorais, as ovelhas que, certamente, centenas de milhares, que procuraram aquele pastor com um longo ministério, e a mim não foi diferente, ainda que um pouco mais da metade do tempo de pastorado daquele amigo e colega pastor, reverendo Leontino. E eu quero destacar para vocês uma pequena história real que ouvi de uma família, aliás, na verdade, de uma família, mas foi um chefe de família que me contou. Certa vez, dizia ele, pastor Adilson, um dos meus filhos, de 40 anos, portanto, segundo estágio, aqui no bloco que eu separei, 20, 40, 60 e 80.
O meu filho do meio, de 40 anos, me procurou. E chegou em casa empolgado. E começou a falar do seu sonho, do seu empreendimento. E tinha um grande desejo. E o seu sonho era montar uma empresa. Tinha expertise, era formado na área. E aí o pai começou a entender por que o filho o procurou. Procurou porque, claro, queria lhe contar o sonho, confiança, um filho falando para o seu pai, homem vivido, experiente, vamos dizer, né, na penúltima fase da vida. Mas uma outra causa também é que ele foi então disse ao seu filho, ao seu pai, pai, eu preciso de um investimento, portanto o senhor precisa ser meu fiador de R$300 mil, o empréstimo que eu estou solicitando. E você pode então imaginar, o pai tinha um imóvel avaliado em 700 mil, então aquele filho vai fazer uma visita para contar o sonho do seu coração, mas também para dizer que precisava de uma ajuda. Eu não vou terminar essa história agora, eu quero que você fique atento comigo até o final, para você acompanhar. Uma história como essa é a história de muitos de vocês. Histórias que terminam bem, histórias que não terminam bem. Construções familiares que nos dão alegria, construções familiares que nos dão tristeza, construções familiares que nos levam a uma satisfação, uma alegria imensa de, ao olharmos para trás, chegarmos à conclusão de que fizemos as escolhas certas na vida ao longo das diversas fases que um ser humano tem. E nesta noite, irmãos, irmãs, nós queremos comparar com vocês duas histórias de dois grandes personagens bíblicos, Abraão e Calebe. Ambos começaram jovens. Quando vocês começam a pesquisar na palavra de Deus, a ler a palavra de Deus sobre essas duas biografias, sobre esses dois grandes líderes da história de Deus, da história da Bíblia, vocês vão perceber exatamente que o chamado deles acontece quando eles são jovens. E para isso, vou aqui me ater a vocês nesta primeira faixa etária que estão ouvindo, aos que têm 20 anos. As decisões mais importantes da vida de um ser humano, sendo homem ou mulher, são tomadas do bloco de 20 a 40 anos. Vou repetir para você, ou para vocês. As decisões mais importantes, historicamente, desde que o mundo é mundo, as decisões mais importantes que um ser humano toma na vida, estão nesse bloco de 20 a 40 anos. Por isso, irmãos e irmãs, igreja, errar em algumas escolhas nesses dois blocos da vida pode ser algo extremamente prejudicial, de modo que a gente não consiga mais, a não ser por um milagre de Deus e uma grande misericórdia, reverter o resultado, ou mesmo as consequências. Por isso, eu convido vocês a estarem comigo um pouco mais atento àquilo que nós queremos propor como reflexão nesta noite para você. Em nossa reflexão hoje eu quero destacar, por exemplo, alguns detalhes da vida de Calebe. 3, a fé, as escolhas que ele fez na juventude e a sua constante, desde a sua juventude até o final, orações de gratidão pela provisão de Deus, ou seja, pelo cuidado de Deus, pelo mimo de Deus, pela intervenção de Deus, pela provisão do Senhor, pela providência de Deus. O tempo todo você vai encontrar na Escritura Sagrada registros mostrando exatamente a diferença entre Calebe jovem e Abraão jovem. E é isso que eu quero compartilhar com você. Se você estiver pensando, por exemplo, pastor, esta meditação, uma parte do título tem a ver com aquela canção que alguns aqui conhecem, da década de 80, né, a dupla popular, Milionário e José Rico. Eu confesso para vocês que sim, inclusive olhei a letra. Duas coisas que eu quero destacar para vocês. A primeira delas está lá, na esperança de ser campeão. Quando você tinha 20 anos, e agora se você tem 40, 60 ou 80, quando você tinha 20 anos, você
sonhava mais do que você sonha agora? Não precisa dizer para mim, mas Eric Erickson iria responder para você, sim, é óbvio. A sua condição física, a sua coragem, ainda que faltando experiência, mas você é corajoso, você tem disposição física, você corre e não se cansa. Então você sonha mais. Há um instinto de vida que pulsa mais no seu peito. Então a canção, na primeira parte, diz exatamente isso. Corre e corre muito, porque a vida é uma longa jornada e todo mundo que corre. Aí você pode ler também o texto que Paulo escreve em 2 de Coríntios, ou 1 de Coríntios, 1 de Coríntios 9, usando a figura do atleta que corre no estádio, visando o prêmio. Então o jovem, ele corre exatamente a isso, ele sonha, ele deseja conquistar. Ele tem muitas ideias, ele tem planos, à semelhança de Jacó na semana passada, ele é um empreendedor nato. Mas a segunda parte da canção, ainda conhecida, mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final da vida chegou. Então o final da vida lá numa breve canção que ele coloca. Como essa canção não é uma canção sagrada, inspirada na palavra, eu convido você a encontrar um texto sagrado para dizer que, de alguma forma, nesta canção a gente pode perceber alguns momentos importantes da nossa vida. E errar neles, irmãos e irmãs, pode ser extremamente prejudicial. Abra comigo Eclesiastes capítulo 12. E aqui nós já começamos a comparar as duas personagens bíblicas, Caleb e em seguida Abraão. Abra comigo lá então. Eclesiastes, o texto você conhece, jovem que está aqui, ou jovens que estão aqui, são alguns. Se não conhecem o texto, por favor, façam questão de ir lá encontrar o texto. É vizinho de Salmos, vizinho da direita, viu? Se você procurar ali logo, como o Salmo é sempre fácil de ser encontrado, porque está no centro da Bíblia, ou estão, você logo vai encontrar Eclesiastes lá no último capítulo, no capítulo 12. No capítulo 12, ainda que o título que abre esse último capítulo fale sobre a velhice, olha como ele começa a escrever a conclusão do capítulo 12, a conclusão do livro. Verso 1, Eclesiastes 12, verso 1, eu vou até o verso 5. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, 20 anos, antes que venha os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer, antes que se escureçam o sol, a lua, as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da tua casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos na janela, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em voz alta, ou seja, sabe quando o jovem dá um grito com força, com energia. Uma pessoa de 80 anos, ainda que querendo fazer isso, não terá a mesma força por questões biológicas. É óbvio que é assim. Final do verso 4. A voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como muitos de vocês, e eu também já começo, ainda que menos porque não tenho cabelo tanto quanto vocês, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores rodeando, ou andem rodeando pela praça. Pode nos assustar o texto, irmãos e irmãs de 80 ou de 70, mas é exatamente a lógica da vida. Agora, melhor é, no tempo das faixas etárias anteriores, a gente ter consciência de que esse período, para a glória do Senhor,
chegará na nossa vida. Por isso, as importantes decisões que nós tomamos, exatamente nós começamos a tomar na mocidade, da qual agora o idoso escritor do livro de Eclesiastes, supostamente Salomão, já na sua velhice, e as muitas escolhas boas e ruins que fez também na sua mocidade, agora como que dizendo, olha, aproveite mocidade, aproveite a sua coragem, aproveite a sua força, o seu vigor, os tempos de sonhos que você tem, tome as melhores decisões, porque esse tempo vai passar, e você também terá de enfrentar os dias em que as suas pernas estiverem frágeis, a sua vista, a sua voz, os seus braços, os dentes começam assim a caírem, o medo aumenta, a expectativa, as doenças, as enfermidades, e por isso alguns, ainda bem que não conheço tanto vocês, porque estou aqui apenas há 3 semanas, então a mensagem não foi pensando em você. A mensagem foi pensando no mês de janeiro, que estamos trabalhando o tema do planejamento. Por isso eu quero comparar essas duas biografias. Alguns de vocês, talvez até a maioria de vocês, vá se recordar lá na década de 80, quando o Pelé fez uma propaganda chamada Vitasay. Era um tipo de complemento vitamínico. E a frase feita que seguia naquela propaganda era: a vida começa aos 40. Naquela propaganda, sim, mas de acordo com Eclesiastes, irmãos, irmãs, a vida começa aos 20. Estou arredondando, porque na verdade, de acordo com o Código Civil Brasileiro, começa aos 18, que é quando você chega à sua maioridade. Quando você chega exatamente à sua maioridade. E é exatamente nessa fase que Caleb tomou as decisões mais importantes da sua vida. E foi também, igreja, nessa idade de aproximadamente 20 anos, que Abraão tomou também as decisões mais importantes da sua vida. E por isso eu convido você a estar atento em alguns momentos sobre a biografia jovem de Caleb. Porque quando nós chegamos no texto base da nossa reflexão, e vamos voltar para lá, em Josué 14, quando nós lemos no verso 14, ou no verso anterior, no versículo 9, quando ele fala: aos 85 anos estou agora, mas estou ainda forte. E aí não é mais a música que fala que no final da vida o cansaço me dominou, aí entra a profecia de Isaías 40. Os que confiam no Senhor não se cansam, não se fadigam, porque esperam no Senhor que renova a cada dia as suas forças. Mas melhor interpretação desse texto é quando nós percebemos que Deus tem um propósito para nós e já começa na nossa mocidade, na nossa juventude. É na juventude que nós tomamos as decisões mais importantes da nossa vida. E quando nós chegamos aos 70, aos 80, nós vamos agora viver o resultado ou as consequências das escolhas que nós fizemos na nossa mocidade. Na longa estrada da vida, jovem que está aqui, ou você, idoso que também está aqui, a sorte não pode ser uma opção. Biblicamente, a sorte não é uma opção para a vida do crente. Porque de alguma forma a sorte estaria concorrendo com a provisão do Senhor, a promessa do Senhor. Um texto nós lemos aqui, 28, Deuteronômio 28, versículos 1 e 2. E que Caleb, na tenra idade, amamentado por sua mãe, judia, esposa de um estrangeiro, Jefoné, o quenezeu, é exatamente no colo da mãe que Caleb aprenderá esses preceitos primordiais para a sua vida, que vão fundamentar as suas decisões na sua juventude. Portanto, as características da juventude de Caleb, assim como qualquer jovem, filho de família crente, que desde a eternidade foi educado no caminho do Senhor. Sonho. Caleb passou a sonhar com a Terra Santa. Sabe por quê, igreja?
porque a sua mãe, a sua família, a sua tradição, o tempo todo estava contando exatamente a grande esperança de chegar nessa grande conquista, a terra da promessa. Caleb, enquanto criança, ouvia os seus pais falando constantemente dessa grande bênção e dessa grande promessa, dessa profecia. Ele cresce ouvindo isso. E aí, quando você vai interessado a ler as fases anteriores de que fala Erik Erikson, você vai ver, por exemplo, a importância do período intrauterino, depois da primeira fase até os 18 meses de idade, portanto 2 anos de idade, fase fundamental de aprendizagem da criança, afeto, toque, ouvido, visão. E a gente muitas vezes, é só um bebê. Bruno, não é só um bebê, é uma esponja que ouve, que toca, que sente, que desenvolve afetividade. Caleb cresce assim, igreja, como Moisés cresceu assim, sendo educado pela própria mãe Joquebede, ainda que como se fosse a sua ama, uma escrava. Abraão foi criado do mesmo jeito, e daqui a pouco você vai fazer a diferença. Por que Abraão chega à sua idade avançada como chegou? E por que Caleb chega na sua idade avançada como chegou? Segunda questão, a força de Caleb. Caleb foi escolhido para ser um dos espias, porque o texto que nós vamos ler juntos vai descrever que Caleb era cabeça na sua tribo, ainda jovem, era líder, era guerreiro, era treinado, era corajoso, destemido. Abra comigo o texto e vamos ler então juntos. Números, capítulo 13. Abra comigo, aí para você conferir. Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Amém? Você encontrou? Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Aí talvez aquela geração, ufa, até que enfim, depois de 400 anos de promessa, agora vai, né? De cada tribo de seus pais, verso 2 ainda, enviareis um homem, sendo cada qual, olha só, príncipe, ou seja, é líder do grupo, não é qualquer um, desculpa a expressão, não é qualquer um, mas é alguém que reúne o respeito da sua comunidade, da sua família. Escolha então um príncipe, escolha alguém que é líder. Verso 3, enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor, todos aqueles homens que eram o quê? Cabeças, líderes dos filhos de Israel. Agora pula lá para o versículo de número 6. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Então Caleb, mesmo na mocidade, guerreiro, jovem, 20 anos, já era um dos líderes na sua tribo e foi escolhido por Deus, mostrado por Moisés: você está entre o grupo que vai espiar a terra. Uma decisão, Carlos, importantíssima na vida de um jovem de 20 anos. Que vai ecoar até o final da vida de Caleb, até o final. A bênção que Caleb vai experimentar, Milton Mazola, aos 85 anos, é consequência de uma decisão que ele tomou aos 20 anos de idade. Na longa estrada da vida, a sorte não é uma opção. O povo de Deus não deve confiar na sorte, porque a sorte é de gente que não planeja a vida. A sorte é de gente que não está o tempo todo antenado para a visão de Deus, para os projetos de Deus, para os planos de Deus, por isso precisam contar com a sorte. Crente temente a Deus não conta com a sorte, ele conta com a provisão do Senhor. Ele conta com um tempo de intimidade para cada vez mais perceber a importância de Deus estar presente no seu projeto de vida
como disse no primeiro domingo, por quê? Porque a vida é longa, é complexa e é perigosa. Por isso, nós não podemos contar com a sorte. A vida, irmãos e irmãs, igreja, a vida é um dom muito precioso de Deus para a gente colocá-la sob os cuidados da sorte. Caleb toma uma decisão. Continue comigo. Aí mesmo em Números capítulo 13, verso 30. Eu vou ler para você. Verso 30, então diz assim: então o povo vai, os 12 vão, atravessam o Jordão, olham a terra, trazem frutos para provar que a terra, de fato, era uma terra, Marcos, abundante, manava leite e mel. De fato, aqui está a prova, Moisés, é essa terra de que há 400 anos nos falam os nossos pais. Trouxemos, de fato, aqui as provas para mostrar no relatório. Verso 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Coisa de jovem, corajoso, destemido, mas também coisa de jovem crente, porque desde a infância passou a aprender que se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, se andares comigo, os meus estatutos, os meus mandamentos, os meus juízos, comereis o melhor desta terra. Um garoto Caleb e muitos outros toma posse dessa palavra, até porque ensinada, repetida centenas de vezes, mães, enquanto amamentava o seu filho. E ele aprende no colo da mãe. Pastor, por que no colo da mãe? Porque o seu pai não era judeu, era quenezeu. Na tradição judaica, quem educava na fé? As mães. Óbvio, e até hoje não é diferente. Então Caleb, a semelhança também de Moisés, e de tantos outros personagens, Timóteo, e tantos outros, assim como nós. Então, quando ele chega aos 20 anos, igreja, Bruno, Caleb aos 20 anos é um homem maduro, como alguém no Código Civil Brasileiro aos 18 está apto a tomar as decisões. Então Caleb toma a decisão de um homem adulto, corajoso, destemido, mas também crente. E ao lado de 12, ou de 11, porque era ele mais 11, todos líderes, guerreiros, jovens, porém adultos, Caleb e Josué. Todos jovens, decisões importantes, e como vocês vão saber depois da história, apenas Caleb e Josué, com seus descendentes, é que gozarão da bênção da conquista da Terra Santa. Por isso, eu estou com Eric Erickson. As decisões mais importantes, irmãos e irmãs, antes que cheguem aqueles dias que Eclesiastes disse nessa noite. Antes que cheguem aqueles dias, as decisões mais importantes são tomadas dos 20 aos 40. Portanto, a vida não começa aos 40. A vida não começa aos 60. A vida não começa aos 80. A vida começa aos 20. E Caleb, muito cedo, percebeu isso. Abra comigo, ainda em Números mesmo, capítulo 14. Vou ler para você o verso 7 e o verso 8. O povo insiste. Os outros 10 líderes, jovens também, dizem: não, nós não podemos tomar essa posse dessa terra. Não se esqueça de uma informação importante que está no texto. Está tanto aí em Números, quanto está também no texto de Josué 14. Olha, naquela terra tem os anaquins. Eles são descendentes, Everton, de gigantes, e nós não poderemos enfrentar os gigantes que na longa estrada da vida aparecerão na nossa caminhada, e certamente vão aparecer. Os gigantes que você que tem 70 anos ou 80 anos, que apareceram na sua vida, a questão nessa hora é como você os enfrentou. Deus estava junto de você como um guerreiro que você canta, e eu também, o nosso general é Cristo. O Senhor estava com você. Quando os gigantes na sua longa jornada da vida apareceram,
Você clamou ao Senhor, você esteve com o Senhor, você ouviu a voz do Senhor, você foi fiel ao Senhor, você foi obediente à voz do Senhor. E por que isso é importante? Porque no final da vida fará a diferença. No final da vida fará toda a diferença. Números 14, versos 7 e 8. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor, aí vem a expressão que eu amo de paixão, se o Senhor se agradar de nós. Sabe o que isso significa, igreja? Ou seja, se você for fiel, se você for obediente, se você tomar posse da promessa de Deus, olha, aonde você botar a planta do teu pé, ali estarei com você. Mas é justamente isso que Deus está o tempo todo propondo para os jovens. Coragem, força, visão, planejamento, mas não se esquecer de que é uma promessa de Deus. Eu vou andar com você, eu estarei com você. Mas muitas vezes achamos que isso é coisa dos nossos pais, que vão na escola dominical, que oram, que vão para a igreja, jovem, corajoso. Não, mas se não der certo, amanhã eu mudo, amanhã eu refaço, e está sempre assim. Ora, pois, muitas vezes nós passamos a vida exatamente assim, dos 20 aos 40, dos 40 aos 60, e de repente a gente para e acorda, e não dá mais para voltar atrás. E já estamos administrando as consequências das escolhas infelizes, porém conscientes, que foram tomadas no bloco 20 e 40. Pastor, por que conscientes? Tanto na psicologia, quanto no Código Civil, alguém com 18 anos é considerado maior de idade e capaz. É capaz. Mental e psicologicamente. Por isso, vou continuar insistindo. O bloco mais importante da vida, exatamente dos 20 aos 40. No capítulo 13 de Números, que você está acompanhando comigo, o jovem Caleb vê uma oportunidade, que na minha terra diz assim: Milton, quando o cavalo passar arreado na tua porta, pula em cima. Usando essa linguagem popular, igreja, quando Caleb, Vera, esteve naquela terra e viu aquela bênção, falei, eu não perco essa oportunidade mais de jeito nenhum, porque esta é a terra que os nossos pais sempre falaram. Essa é a oportunidade que Deus colocou na minha vida e eu não vou desperdiçar. 20 anos de idade. E ele tenta inclusive convencer aos seus outros companheiros e colegas jovens. Gente, colegas, amigos, nós temos agora a melhor oportunidade da nossa vida. O Senhor estará conosco. Esses gigantes serão nada, porque Deus está conosco. Não, nós não poderemos. Nós seremos como que gafanhotos e seremos devorados. Então, depois de um tempo, quando você começa a comparar aos 60 ou aos 80 anos a sua vida com algumas pessoas da sua família, você não poderá alegar: ah, mas meu irmão, que também foi criado pela mesma mãe, que também foi evangelizado pelo mesmo evangelho que você foi, ou que o seu irmão foi, que os seus parentes foram, nós não poderemos no futuro, aos 60, aos 70 ou aos 80 anos, ah, mas meu irmão teve sorte na vida. Educado pela mesma mãe, pelo mesmo pai, criado na mesma igreja, discipulado no mesmo evangelho. A diferença é que no final da vida, aos 85 anos de Caleb e depois aos 120 de Abraão, é que na juventude do bloco 20 aos 40, Caleb teve coragem, também fé e ousadia. Esta é a oportunidade que Deus colocou na minha vida, na minha porta, e eu vou tomar posse dessa bênção. Por isso, para terminar um primeiro momento, comece, jovem que está aqui, o quanto antes a planejar a sua viagem. Porque Deus, se te der graça, você vai chegar aos 80. Deus, se te der graça, você pode chegar aos 90.
Então você precisa planejar a sua vida, jovem, porque você pode chegar aos 80. E a questão é como você quer chegar aos 80 anos. Como você quer chegar aos 80 anos. Um segundo momento, vou compartilhar com vocês. Assuma o comando da sua embarcação. Depois de 18 anos de idade, quem tem 18 anos de idade, 20 anos, você já é capaz de tomar as decisões da sua própria vida. Se você é maior de idade, por mais respeito que você tenha ao seu pai e à sua mãe, quem administra a sua vida é você. E vamos usar a linguagem aqui de uma jornada, uma embarcação. O chefe da sua embarcação tem que ser você. Assuma essa responsabilidade. Não é o seu pai, não é a sua mãe, é você. E aqui nós começamos a comparar os 20 anos de idade de Caleb, já casado, e os 20 anos de idade de Abraão, também já casado. Por isso eu convido você a achar comigo um texto em Atos capítulo 7, e agora começamos a falar sobre a história de Abraão, na comparação entre dois jovens que tomaram decisões na vida e que ao longo do tempo envelheceram na longa jornada da vida. Atos capítulo 7. Em Atos, no capítulo 7, você vai encontrar o extraordinário diácono Estevão, perante a sua defesa, correndo risco de morte, como de fato aconteceu. Ele vai narrar a respeito do fundamento da sua fé judaico-cristã. E há uma informação extraordinária em Atos capítulo 7, a respeito de Abraão, que o texto original de Gênesis capítulo 11 e capítulo 12, inclusive o 12 que já foi lido nessa noite aqui, não traz essa informação, mas eu quero que você acompanhe comigo. Então, Atos capítulo 7, versos 1, 2 e 3. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória, confira aí na sua palavra, na sua Bíblia, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava aonde? Na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Quando você vai ler o texto do capítulo 11, quando essa história é narrada, essa informação não está lá, mas propositadamente está em Atos. E você me pergunta: por quê, pastor? Porque esse texto de Atos dos Apóstolos nos traz a seguinte informação: o chamado original foi para Abraão. Deus o chamou na sua juventude. Abraão já era casado, ainda que vivendo na companhia da sua família, do seu pai Tera, de seus irmãos, mas já era homem formado, ainda que jovem, era casado. E o chamado é para Abraão, não é para Tera, seu pai. Por isso, irmãos e irmãs, sobretudo jovens, assumam o comando da sua embarcação. Você, maior de idade, 18, 20 anos de idade, é você quem toma as decisões na sua vida. E, sobretudo, na fé, aprenda com seus pais crentes, mas, na maioridade, tomem as suas próprias decisões. Por quê, pastor? Como eu não conheço as histórias pessoais de cada um de vocês, porque é possível que as frustrações dos pais se repitam na vida dos seus filhos. Abra comigo Gênesis capítulo 11. Gênesis no capítulo 11, nós vamos ler então o verso 31. Gênesis 11, verso 31. Tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, portanto Abraão é casado, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã e ali ficaram. Duas informações importantes. Primeira, Deus não chamou Tera, chamou Abraão, jovem. Segunda, não chamou para Harã,
mas chamou para Canaã. Eles saíram em direção a Canaã, mas pararam em pararam em Harã, e de lá nunca mais saíram, tiveram vários problemas. Qual foi o mandado de Deus para Abraão? Sai da tua terra, na Mesopotâmia, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Quando Deus chamou Caleb, ele ouve essa voz e ele toma posse da promessa, porque o Senhor está comigo, ainda que sendo jovem, com 20 anos de idade. Abraão vai e fala: pai, me ajuda nisso. E demora, e demora, e demora. E o pai torna-se o chefe daquela embarcação. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão ouve a seu pai e não a Deus. Mas não parou aí. Na segunda vez, depois do seu pai morto, ou seja, agora eu tenho que tomar responsabilidade, não dá mais para escorar no meu pai. Segunda vez Deus chama, ele leva Ló, seu sobrinho. Quando vocês vão ler, irmãos e irmãs, a história ou as histórias do que significou Ló, o sobrinho, na vida de Abraão, muitas respostas você terá para as questões que vão, no final da vida de Abraão, fazer toda a diferença. Problemas financeiros, problemas de relacionamentos, problemas espirituais, porque afinal de contas, Ló, crescendo o olho, olhou para as campinas onde tinha água, onde tinha campo, e ele vai para lá, ainda que fosse um lugar de intensa idolatria. E mais tarde, depois, Abraão de novo terá de voltar para ajudar, entrando numa guerra para ajudar a seu sobrinho. Percebe a diferença? E se Abraão tivesse, no primeiro chamado, aos 20 anos, confiado na palavra de Deus, já era maior de idade. Pastor, o senhor está pregando separação entre pai e filho? Não. Eu só estou dizendo que biologicamente nós amadurecemos. E aos 18 anos, aos 20 anos, estamos aptos a tomar as nossas próprias decisões. E sobretudo, na vida cristã, irmãos e irmãs, na IPEI do Brasil, alguém com 18 anos poderá professar a sua fé num altar como este, sem depender da autorização dos seus pais. Ele é maduro, emocional, psicológica e espiritualmente. Não estou pregando separação entre pai e filho, mas estou dizendo da importância de, nesse primeiro bloco, dos 20 aos 40 anos, nós tomarmos as nossas decisões com coragem, com ousadia e, sobretudo, fé. Abraão vai ter problema de relacionamento, porque quando Deus fala para ele, você terá um filho, e aqui não estou diminuindo papéis de esposa e esposo, não é nada disso, até porque o texto diz exatamente o que eu vou reproduzir para você. De novo, vamos recordar da primeira vez na Mesopotâmia, de acordo com Atos, Deus fala para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele deixa o seu pai dirigir essa escolha. Na segunda vez, vai para um lugar que eu vou te mostrar, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ah, mas o que será do meu sobrinho? Um garoto ainda, um menino, tem que levar ele, vai ser um problema. Quando Deus diz a ele, aos 75 anos de idade, Caleb saiu aos 20. O chamado de Abraão aos 20. Quando ele começa então a tomar a decisão aos 75 anos de idade, não podia mais ter filho, ainda que sendo a sua esposa também estéril. Já havia cessado o costume das mulheres, isso está no texto. E de novo ele ouve a voz da mulher e não a voz de Deus. A mulher então diz a ele: olha, então para você ter filho, precisamos usar então a nossa empregada Agar. Mais uma decisão que vai acompanhá-lo até o final da sua vida. Nasce Ismael. E como não dá para contar com a sorte, você conhece o texto onde narra que Ismael teve um monte de filho? Você conhece o texto? Agora tente imaginar, um filho que Deus não tinha planejado para Abraão.
E ele decide ter. E ele vai ter que conviver com um monte de neto. Filhos de Ismael, que ele não imaginava que ia ter. E que depois viverão na região ali, na faixa de Gaza hoje, que são os palestinos. Milenarmente em guerra, decisão tomada de forma arbitrária. Por isso, irmãos e irmãs, quando vocês vão reparar, já estou terminando, o final da vida de Abraão, se você não conhece tanto, leia durante a semana o capítulo 25 de Gênesis. Sabe como termina a vida de Abraão? De forma discreta. Discreta. Ainda que Hebreus e tantas outras passagens, incluindo o apóstolo Paulo em Romanos, tem Abraão como o pai da fé, o patriarca da fé. Sim, mas chega ao final da sua vida idosa com muitas consequências, muitos momentos ruins na sua vida, porque contou mais com a sorte do que com a fidelidade a Deus, crendo e esperando na provisão do Senhor. Eu vou terminar. Aquele pai que foi minha ovelha, que no começo da nossa mensagem eu me referi a ele, o que você acha que ele deveria responder para aquele filho? Que tinha um projeto, um grande sonho, que precisava de um financiamento e o pai precisaria ser o seu fiador. 300 mil reais de um imóvel que ele tinha de 700 mil reais. Como você acha que terminou essa história? Sabe como? Da mesma forma que muitos de vocês podem ter vivido experiências semelhantes. Filho que com 40 anos não toma a decisão que deve tomar. O pai que muitas vezes já idoso, mãe idosa aos 40, aos 70, aos 80 anos, que fez escolhas certas, adequadas, corretas, por isso aos 70, aos 80 anos tendo uma vida administrável, sem grandes preocupações, nem financeiras e nem com a saúde, ou quando tendo, tem recursos para ir tratar. Muitas vezes assumindo a embarcação de filhos de 40 e 50 anos. Essas histórias, irmãos, irmãs, são recorrentes nas nossas vidas. Por isso, quando o conselho de Salomão, em Eclesiastes 12, ele diz exatamente isso. Nós temos o tempo da nossa vida em que nós temos coragem, ousadia, força. Então ele diz no capítulo 12, na parte final, a suma da vida é, teme a Deus. Santo Agostinho dizia, ame a Deus e faça o que você quiser. Portanto, irmãos e irmãs, na longa jornada da vida, a suma é temer a Deus e escolher bem. Porque vão chegar os dias, se Deus assim permitir, em que nós nos envelheceremos. É a lei da vida e é o ciclo da vida. E todos nós temos que planejar o ciclo da nossa vida. Porque se Deus der graça, nós vamos envelhecer. Mas é melhor que a gente envelheça temendo a Deus e sendo prudente nas nossas escolhas. E eu termino dizendo, aquele pai disse não ao seu filho. Por duas razões. Por que, pai? O senhor não confia em mim? Confio em você. Eu confio em você. Você é meu filho e eu te eduquei. Mas o senhor não acha que eu tenho competência? Eu acho que você tem competência. Você tem competência. Eu sei a formação que você teve. Só que o risco existe. E se porventura a sua empresa não der certo e eu precisar pagar esse financiamento, eu terei de vender a única casa que eu tenho para morar com a sua mãe, e eu aos 70 anos não terei mais força, coragem, vigor para trabalhar e recuperar a casa da minha moradia. Às vezes, irmãos e irmãs, nós, na fase já idosa, renegamos princípios básicos da vida humana. Eu não sei como você escolheu a sua vida até aqui.
Não sei, sinceramente não sei. Mas o que a Bíblia diz é exatamente aproveitar o melhor tempo que nós temos. As fases da vida que Deus nos permite viver. Por isso, quando você olha o resultado final de Caleb, ele chega, poderíamos dizer, ele deita na rede, toma posse daquela terra com alegria, a 85 anos, animado, cheio de esperança. Por quê? Porque ali foi o resultado, a conclusão das escolhas que ele fez na vida. Pastor, mas e agora que eu estou aos 85 anos e não fiz as escolhas certas, o que eu devo fazer? O que você deve fazer eu não sei, mas uma coisa é certa, se você preservou a sua salvação em Deus até aqui, você é um vencedor. Amém? Mas há algumas consequências que, infelizmente, mesmo a salvação que você não perderá, não serão resolvidas. Você as levará para o túmulo. Portanto, a nós que temos tempo e oportunidade, façamos as melhores escolhas. E nós somos abençoados e bem-sucedidos nas escolhas quando Deus caminha à nossa frente. Que Ele assim nos abençoe, irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te somos gratos pelo tempo que temos de meditar na Tua Palavra e dela aprender. Neste mês, Senhor, de janeiro, estamos revisitando a Tua Palavra Sagrada para refletir, ó Pai, sobre tema tão importante para a vida humana, que é o planejamento. Planejamento na nossa vida individual, a nossa vida familiar, nossa vida sentimental, nossa vida profissional, sobretudo nossa vida espiritual. Pai, que os jovens desta igreja, os filhos jovens desta igreja, Senhor, possam o quanto antes, ensinados por seus pais, terem coragem de tomar as decisões com base na Tua Palavra, na fidelidade ao Senhor, sabendo, ó Pai, que as melhores escolhas, ó Deus, no final, vão nos trazer paz, sossego, alegria e realização. Ensina-nos, ó Deus, a cada dia a não contar com a sorte, mas sim com a provisão do Senhor, com a nossa fidelidade, porque sabemos, Pai, que em cada passo da nossa vida, Tu estás conosco. Dá-nos, ó Deus, uma semana abençoada, debaixo do Teu cuidado santo. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.